Boa tarde, muita paz a todos. Hoje nós vamos abordar um item do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E nós vamos trazer o item 2, a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que é preciso para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? E o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu a ele: disse-lhes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, para parecer muito justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. Ocasionalmente descia por ali um certo sacerdote e, vendo aquele homem caído, passou. E da mesma maneira, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o caído, passou. Mas um samaritano que vinha de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e o colocou sobre a cavalgadura, levando-o para uma estalagem, e ali cuidou dele. No outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele. Tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Está no Evangelho de Lucas. E o doutor da lei disse Jesus, perguntou ao doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que estava caído? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, disse Jesus, faze o mesmo e viverá. Bom, antes da gente iniciar propriamente a análise da parábola, vamos a algumas considerações. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar que isso está no Evangelho de Lucas, e Lucas não era judeu, não é? É importante registrar que Jesus não se surpreende com a resposta do doutor. Ele sabia perfeitamente que aquele homem tinha bastante conhecimento, e que ele respondeu daquela forma não o surpreendeu, não é? E quando Jesus disse isso, faze isso e viverás, mas que estranho, né? Jesus se dirigia a um homem em plena força vital. Por que será que ele disse isso? Então Jesus ali mostra que o viver não se circunscrevia ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos. A vida se estende às esferas mais altas. Então essa cena se repete diariamente. Quantas vezes nós estamos com alguns problemas e nós ficamos desesperados pedindo ajuda dos irmãos espirituais, mas lá dentro de nós sabemos perfeitamente como devemos agir. No geral, nós devemos nos modificar. Nós temos plena consciência disso, mas a gente vai em busca, né, mesmo sabendo, porque difícil é mudar, mas fácil receber um abraço de consolo, né, do que agir no momento certo, agir se modificando. Bem, então vamos fazer uma interpretação do texto.
E respondendo, Jesus disse, né, ao doutor da lei: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o semi-morto. Então vamos nos lembrar que Jerusalém é uma cidade bíblica espalhada entre dois montes, numa altitude de 750 metros. Jerusalém tornou-se um centro de tradição cultural e espiritual do judaísmo. E Jericó? Jericó é uma cidade muito mais baixa, está a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto, a oeste do Vale do Jordão. Em termos de altitude, é uma das cidades mais baixas da Terra. Está a 258 metros abaixo do nível do mar. Então, essa rota de Jerusalém para Jericó se caracteriza pela movimentação comercial. A parábola nos mostra que um homem que por ali passava foi assaltado, espancado e deixado semi-morto. Percebemos que não há identificação do homem. Ninguém sabe o nome dele, não sabe se é judeu, se é samaritano, se é grego, se é romano, não é? Esse episódio nos traz algumas reflexões baseadas na doutrina espírita. A violência que esse viajante foi submetido nos mostra a característica de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. É o mundo que nós estamos, né? Segundo, uma via comercial como essa existente entre Jerusalém e Jericó é de intenso trânsito e atrai para ali trabalhadores honestos, né, que com esforço sustentam a vida das famílias, mas também a permanência de pessoas inescrupulosas, descompromissadas com o bem, que não hesitam em prejudicar os que ali possam passar. Então nós podemos entender também, por um outro lado, que essa descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada noutro contexto, indicando a queda de padrão vibratório, quer dizer, do mais alto para o mais baixo, né? Um plano de vibrações inferiores, motivada pela invigilância moral. Então, nesse processo aí de descida, nós podemos, nesse trajeto todo, manter contato com entidades perturbadoras que podem nos atingir, roubando a nossa paz. Então, é a descida invigilante, né? Agora, quando nós descemos para auxiliar os que se encontram necessitados, é uma medida de auxílio ao próximo. Então, voltando ao texto, ocasionalmente descia por ali um certo sacerdote, que vendo o caído, passou indiferentemente. Veio um levita, também passou com indiferença. Os dois tinham condições plenas de auxiliar, tinham conhecimentos intelectuais, conhecimentos espirituais, mas ainda não tinham a caridade em si, não é? Não sente, não tem sentimento, não se envolve com aquela vítima. De acordo com a crença do sacerdote, é possível, né, que ele tenha pensado assim: irmão é só aqueles que participam do meu grupo. Irmãos somos todos nós, filhos do mesmo Pai, não importa a religião, não importa mais nada, somos todos irmãos, queiramos ou não, né? Passar de largo, quer dizer, passar sem fazer nada, demonstra preguiça, demonstra indiferença, né? Desinteresse pelo irmão caído. Mas aí vem a diferença. Um samaritano
que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, tomou todas as providências. Nós vamos ver que ele foi criterioso, não é? Ele aplicou ali, atou as feridas, aplicando azeite e óleo, colocou aquele sofredor no seu cavalo, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele e ainda no dia seguinte, ao sair, pagou o dono da hospedaria dizendo: cuide dele, tudo que você gastar, quando eu voltar, eu vou retribuí-lo. Então, por que será que Jesus escolheu um samaritano para trazer esse ensinamento? Porque ali o samaritano demonstrou a caridade. Os samaritanos, na verdade, representavam uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e por isso eram detestados pelos outros. Mas Jesus mostra em várias situações que os samaritanos eram pessoas de bem, né? Talvez o fato até deles serem desprezados, eles até foram mais vigilantes e desenvolveram a caridade, não é? Porque quando a gente está lá no auge, a gente fica no auge, né? Quando a gente está num plano mais baixo, às vezes a gente aprende com o sofrimento da gente e do sofrimento alheio. Então, quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, ele age porque ele demonstra um sentimento de compaixão. Aí Jesus mostra que a verdadeira caridade só é bem praticada quando nós nos compadecemos daqueles que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano proporcionou ao doente, todos os cuidados foram gestos de bondade, de caridade e de compaixão. E ele agiu com critério realmente. Vemos toda uma bondade, né? Prestou os primeiros cuidados, limpando as feridas, improvisou o transporte, levou para a estalagem, cuidou dele durante a noite e ainda pediu ao dono da hospedaria que cuidasse dele e se propôs a pagar os gastos que viessem a acontecer. Então, há uma nítida preocupação do bom samaritano para com esse doente. E ele não sabia quem era ele. Ele podia ser até um judeu, até um samaritano, ou quem quer que fosse, ele não perguntou. Ele agiu de bom senso, com caridade. Então, nesse momento, nós vemos que ele prestou um serviço caridoso. E às vezes a gente acha, nossa, não é possível ajudar alguém na posição que eu me encontro. Mas nós temos tantos locais de sofrimento que é só dar uma olhadinha, não é? Na nossa cidade, está cheio de comunidades necessitadas. Então é preciso saber que caridade tem que acontecer para a nossa evolução. Nós não estamos fazendo favor quando nós praticamos um ato de caridade. Nós estamos nos elevando. Então, para que haja a nossa evolução, é necessário as duas asas, né? A asa do conhecimento e a asa do sentimento. Então, não adianta ser um grande intelectual e não ter bons sentimentos. A evolução, as asas vão ficar desequilibradas, né? Então, o papel do samaritano, na verdade, é digno de ser imitado, bem imitado. Vamos pensar, se o homem caído aprendeu com sua própria queda, é bem possível que ele tenha aprendido alguma coisa, né? Se o levita e o sacerdote passaram, com certeza eles terão que ainda evoluir nas reencarnações sucessivas. O hospedeiro é alguém que presta o serviço, que disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, mas faz isso, não é, com méritos, porque atende realmente aquela pessoa necessitada. Bem, voltando ao texto, né? Mas ao doutor da lei, querendo parecer muito justo, diz a Jesus: quem é meu próximo?
E agora, quem é o nosso próximo? Não é? Nós esperamos alcançar o reino de Deus, mas quem é o nosso próximo? Então, é bom saber que, além do próximo mais próximo, o nosso pai, a mãe, o irmão, o marido, os filhos, netos, etc., o próximo também é aquele homem que a gente nunca viu e que estende a mão pedindo uma ajuda. Também é nosso próximo a criança que passa, o chefe que exige o nosso trabalho, o subordinado que lhe obedece, o sócio de ideal é nosso próximo, o mendigo que lhe fala à distância. É nosso próximo a pessoa que nos impõe um problema, verificando a nossa capacidade de auxílio. É até mesmo quem te calunia, medindo-te a tolerância. É quem oferece alegria, anotando o seu equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação. É o companheiro que lhe solicita ajuda, mas também é o inimigo que sente incapaz de pedir-lhe um favor. Às vezes o nosso próximo tem um nome familiar. Outras vezes é um adversário que não aprova a nossa maneira de ser. Então, resumindo, na verdade, o próximo é sempre o inspetor da nossa vida. É aquele que nos observa, é aquele que muitas vezes precisa da gente, mas é aquele que também nos ajuda oferecendo-nos, entre aspas, um problema para a gente, não é? Então, próximo também vale registrar que não é uma coisa que você é sempre o próximo. Próximo é uma coisa que você se torna. Ninguém é próximo de alguém porque está na certidão de nascimento, não é? Não é uma condição que nasce não é uma condição que nasce com a vida. Às vezes a pessoa está casada há 20 anos e nunca foi próximo daquele cônjuge, né? Então, próximo é estar próximo, é ser alguém que se aproxima, alguém que está junto, alguém que está disponível a prestar um socorro, a ser realmente um amigo, a agir com amor. Voltando ao texto, né? Jesus pergunta quem se tornou o próximo ao doutor da lei. E o doutor respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. No livro Coragem, há um texto que se intitula Misericórdia Sempre. Conta-se que Jesus, após ter lançado a parábola do bom samaritano, os apóstolos começaram a discutir os elementos da narrativa. E porque alguns apóstolos reprovavam o comportamento de alguns personagens, Jesus continuou ensinando. Quem passasse pela estrada onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e necessitados de compaixão. Então, os apóstolos estavam acusando. Jesus mostra o contrário, né? Todos aqueles que erraram precisavam também de compaixão, certo? Simpatizaria com o hospedeiro, endereçando-lhes pensamentos de bondade. Compadeceria dos malfeitores. Os malfeitores precisavam de compaixão, porque quem pratica o mal precisa de ajuda, precisa de uma vibração superior para ajudá-los a deixarem o mal. E Jesus continua dizendo: ampararia o caído, estendendo mãos amigas para, como fez o samaritano. E aí os discípulos, muito surpreendidos, não é?
ficaram olhando para Jesus e Jesus confirmou mais uma vez: para Deus, todos nós somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se fixar nos corações, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. O que nos ensina essa parábola? A parábola do bom samaritano nos ensina a caridade. É lição para ser refletida, aplicada dia a dia. Irmão X diz que, em todos os tempos, há exército de criaturas que ensinam a caridade, porém, poucas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Então não basta entregar tudo que a gente tem ao primeiro que nos pede. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Caridade não é esmola. Quantas vezes nós damos uma moeda para nos vermos livres o mais depressa do pedinte? Isso não é caridade, não é? Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo o supérfluo para vai logo, né? A caridade é muito maior que isso. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode perder muitas oportunidades de se melhorar, de se entender, de se tornar mais humano. A parábola do bom samaritano é um exemplo de como se deve praticar a caridade. Então, ser caridoso é ser profundamente humano. Emmanuel nos diz que às vezes encontramos a parábola do samaritano, que a gente poderia usá-la em momentos inesperados, não é? Como a atitude de alguém que precisa de uma ajuda, que nós nem estamos vendo a pessoa. Mas normalmente a gente passa rápido e não faz nada, né? Então vamos repensar, será que nós somos caridosos? Nós podemos ser caridosos através dos nossos pensamentos, né? Quando a gente tem um bom pensamento para com uma pessoa, nós ajudamos. Podemos ser caridosos através da palavra carinhosa, correta. Podemos ser caridosos em atos, podemos ajudar. Podemos ser caridosos até se calando, principalmente quando nós ouvimos alguém falar de outro e nós ajudamos. Se não for possível de fazer a defesa, pelo menos que a gente se cale. Então nós podemos ser caridosos sempre, né? Então quando o samaritano passou por todo aquele processo, ele encontrou um ser caridoso que o protegeu, que o animou, que cuidou dele. E Jesus perguntou para o doutor da lei: quem se tornou o próximo? E ele respondeu: aquele que exerceu a misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. É sentir aquilo que o outro está sentindo. Então esta parábola nos cobra atitude. É preciso que a gente deixe de ter desculpas, deixe de ter preguiça para ajudar. Chico nos fala com sabedoria que a parábola é para ser aplicada aos caídos, mas a todos os caídos nos vícios, os caídos, aqueles que estão prestes a cometer um suicídio. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo.
Então vamos nos analisar. Vamos, ao final do dia, fazer como Santo Agostinho, quando ele dizia: interrogue a sua consciência ao final do dia. Ninguém tem motivo para se queixar de mim? Fiz aos outros o que gostaria que os outros me fizessem? Fica a pergunta para cada um de nós. Nós vamos encerrar com uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que se intitula Os Novos Samaritanos, onde ele vai nos dizer que os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos. Então diz a mensagem, é meio adaptada. Quem ainda não caiu no erro, quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas, toque as fibras do coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e castiga. Ei-los que surgem por toda parte. A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem para não mais fitarem o azul do céu. O moço que ostenta a saúde, na inflexão a empurrar-lhe para os vícios. A mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, desfalecente e já sem forças para chorar. O cultivador do solo, preso a dores antigas e que nem troca de vestimenta há muitos meses de intensa luta. A dama bela e inteligente que traz o coração repleto de encantos, sob o colo estrelado de joias. A velhinha encarquilhada que ainda busca coser farrapos de velhos sonhos. O sentenciado infeliz, cuja consolação somente é ouvir a orquestra dos passarinhos sob as telhas do cárcere. Construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade na qual já podemos viver felizes, sigamos Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta em que persistem incansavelmente nossos benfeitores espirituais abnegados. Que assim seja.